Boa noite. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui na Mais Psicólogos. E hoje para falarmos sobre machismo. Dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando aqui na live. Eu vou compartilhar aqui nossa live, só para ajudar a chamar a galera. Quem tiver online, quem tiver entrando já aqui na live, se puder só me dar um feedback se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Cleonice Volpe, oi, boa. Beleza, Cleonice, que bom. Bom saber. Mais alguém, se tiver aí também, quiser dar um... Boa noite, Cleonice. Deixa eu só arrumar aqui. Só para... Galerinha entrando. Vamos, como eu falei, dar uns minutinhos pra gente começar. Nosso bate-papo. Eunice, estou de Lisboa. Que legal, Eunice. Bacana. Live internacional. Muito boa noite, o som está ótimo. Legal. Boa noite, Patrícia. Cleonice falou que o som está ótimo também. Excelente. Muito bom. Bom saber. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre machismo. Um tema muito... Andréia, som ok, legal. Vamos abordar um tema um tanto quanto polêmico, eu acho, né? Não sei se vocês concordam. Deixa eu ver... Tá bom. Sua imagem ok. Olá, Edilza. Boa noite, Ailana, acho que é Ailana. Márcia, boa noite. Tá começando a entrar uma galerinha. Acho que aos pouquinhos a gente já pode começar. O pessoal falou que o som tá bom, a imagem tá boa. Eu vou só compartilhar mais uma vez aqui, a gente já começa a bater um papo. Boa noite, Sônia. Boa noite, Alessandra. Alessandra, assistente social, que eu trabalhei com ela. Super gente boa, legal que você está aqui, Ale. Muito bacana. Então, mandando mensagem agora há pouco para a Alessandra, ela aparece aqui, ó. Coisa boa. Quem mais? Deixa eu ver. Bianca, boa noite. Ótimo tema, Sônia, que legal. Eu assumo que eu estou um tanto quanto curioso, apesar de já imaginar um pouco o resultado, do público que vai assistir essa live. Imagino eu que seja em grande parte mulheres, não sei porquê, mas é a sensação que eu tenho. Vou pedir quem puder, enfim, curtir e compartilhar a live para a gente conseguir alcançar mais pessoas e levar essa nossa discussão para mais pessoas possível. Eu agradeço. Tá dando uns 3, 4 minutinhos, eu acho que eu vou começar a me apresentar. Tema bom, né, Alessandra? Que bom saber. Eu acho que eu vou começar a me apresentar para aqueles que não me conhecem. E aí a gente já começa aos poucos a conversar. Quem chegar depois vai entrando no meio da conversa. A minha ideia é... Eu gosto da interação de vocês, então quem tiver comentário, sugestão, elogio, crítica, pergunta, fiquem à vontade para mandar. Porque é o que na verdade dá a dinâmica da live, né? Sem interação de vocês, a live não tem muito sentido, vira um vídeo gravado, né? Então quem puder participar será muito bem-vindo. Jaqueline, tá acabando a bateria, Jaque. Bota para carregar e segura aí para assistir a live. De repente você consegue, vamos lá. Bom, pessoal, vou começar a me apresentar então, e aí a gente vai conversando aos poucos. Para aqueles que não me conhecem, sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, psicólogo clínico, sou responsável e idealizador aqui da Mais Psicólogos. Eu não apareço tanto aqui, não faço tantas lives, tem outros profissionais que acabam fazendo até com mais frequência que eu, mas desde a semana passada eu consegui organizar algumas coisas e eu vou fazer agora live toda semana aqui na página sobre assuntos diversos da psicologia. Vai ser toda sexta, às 8 horas, então quem não for sair na sexta-noite, se quiser colar aqui na página, a gente vai estar batendo algum papo. Ixi, Jaque, que pena, já que ele está no ônibus e a bateria acabando, que pena, Jaque. De qualquer forma, a live fica aqui gravada na página, você consegue assistir depois também, não tem problema, tá?
e depois eu ainda jogo no nosso canal no YouTube também para quem quiser acompanhar por lá. Então, como eu falei, eu vou conseguir agora toda sexta-feira, 8 horas, eu vou fazer alguma live aqui na página, como eu falei, trazendo assuntos em geral sobre psicologia, comportamento, sociedade, enfim. Então, quem tiver algum assunto que acha interessante para a gente conversar, pode me mandar aqui na página mesmo, mandar no meu perfil profissional, que aí eu estou aceitando sugestões de temas que vocês queiram que a gente traga aqui na página. Ou, de repente, eu ou outro profissional pode trazer, mas as sugestões são sempre bem-vindas para saber o que vocês estão querendo saber. Até porque a ideia da página é justamente essa, a gente trazer conteúdo para aproximar um pouquinho mais a psicologia do público geral. Então, temas são sempre muito bem-vindos. Como eu falei, eu sou psicólogo clínico. Felipe Maronese, nosso grande parceiro, também faz live aqui toda segunda. Gente boa pra caramba, um ótimo profissional. Segunda-feira com certeza vai ter live dele aqui também de novo, hein, pessoal? Acompanhem. Então, como eu falei, eu sou psicólogo clínico, faço atendimento individual e também trabalho pela manhã durante a semana em um NCI, que é um núcleo de convivência de idosos. Também estou tendo essa experiência bem bacana, não faz tanto tempo que eu estou lá, mas também agrega bastante para mim. E como eu disse, hoje resolvi trazer o tema do machismo aqui para a página, porque acho que é um tema muito relevante para a nossa sociedade. Para o pessoal que estiver comentando, a minha ideia, como que normalmente eu faço as lives, eu vou trazendo o conteúdo que eu me planejei para falar e durante a minha fala eu vou lendo os comentários, respondo pergunta, uso os comentários para poder, enfim, entrar no assunto um pouquinho melhor, esclarecer algumas coisas. Então fiquem à vontade, durante a própria discussão eu vou trazendo os comentários de vocês com o tema que eu estou abordando. Como eu falei, a minha ideia, eu pensei no machismo porque é algo que eu tenho percebido há algum tempo como algo muito forte na nossa sociedade, muito enraizado em todos os lugares, não é só em um lugar ou outro. E o machismo ele traz diversas consequências para a gente, inúmeras, que muitas vezes a gente não para prestar atenção. Então eu acho bacana a gente ter esse momento de reflexão para a gente pelo menos prestar atenção em algumas coisas que acontecem, o que a gente mesmo faz e muitas vezes não se dá conta. Então acho que o principal objetivo de eu trazer esse tema é a gente refletir sobre ele. Não é dizer o que é certo, o que é errado, a gente vai entrar um pouquinho em algo nesse sentido, mas o principal ponto é a gente refletir sobre o machismo, entender um pouquinho como ele funciona, perceber situações que ele acontece, que muitas vezes passam despercebidas, e tentar lidar de uma maneira mais saudável com isso. Até porque, eu vou até começar usando um dado que eu fiz uma pesquisa aqui na minha página no Face, perguntando para as pessoas se elas acham que a gente vive em uma sociedade machista. 98% disse que sim, só 2% falaram que não. Ou seja, dá para a gente considerar que vivemos em uma sociedade machista. E aí eu vou pegar, até tem uma colinha aqui, o básico para a gente começar a discussão, que é o que significa machismo, até diante do dicionário mesmo. O que o dicionário traz para a gente falando o que é machismo. Eu vou ler aqui as definições que o dicionário traz, aí a partir disso a gente reflete um pouquinho. Primeira definição: qualidade, ação ou modo de macho, valentão, macheza. Então essa primeira definição já vem trazendo um ponto de valentia, que eu acho que normalmente está muito ligado com o machismo que a gente encontra diariamente, que a gente vive diariamente. Segunda definição: exagerado senso de orgulho masculino. Olha que legal, o próprio dicionário ele considera o machismo como um orgulho masculino, mas de uma forma exagerada. Isso é bem bacana a gente considerar, ou seja, teoricamente a gente pode entender que é um orgulho que até então normal, mas que ele vem de uma forma exagerada, ou seja, além do que seria necessário. Virilidade agressiva, macheza, ou seja, ele vem de novo com uma questão de agressividade. Isso acho que é muito, muito importante a gente ter claro. E o terceiro ponto, terceira definição que o dicionário traz para a gente: comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem.
Ou seja, e aí essa definição do próprio dicionário, ele vem trazer pra gente que o machismo, ele é algo que ele tira direitos das mulheres perante o homem. E eu acho que esse talvez seja o grande ponto. Unindo com a questão da agressividade, esse seja o grande ponto. E aí, eu já vou começar dizendo o seguinte. O próprio dicionário, ele dá essa questão da diferença da mulher para com o homem. Então, o homem machista, teoricamente, ele vai tirar ou não vai permitir direitos à mulher em benefício dele mesmo. Eu acho que isso até é um ponto um pouco claro perante o que o machismo é, o que acontece. Só que aí eu vou até ampliar um pouquinho mais essa nossa discussão, porque na verdade isso não acontece só com a mulher. Não sei se vocês concordam, se vocês, enfim, faz sentido, mas eu vou tentar explicar. Porque o que acontece? Não sei se vocês também já passaram por algo nesse sentido. Eu concordo plenamente com essa definição do dicionário, eu acho que ela é muito precisa, principalmente na agressividade e na não permissão de direitos da mulher perante o homem. Só que essa mulher, a gente pode considerar, normalmente a gente pensa naquele homem agressivo, que não deixa a mulher fazer isso, não deixa ela fazer aquilo e tudo mais. O que é muito comum na nossa sociedade principalmente. Só que a gente às vezes não percebe o quanto o machismo ele faz mal para essa mulher, que não tem direitos muitas vezes, que não tem opinião, que é privada de muita coisa por causa desse homem. Seja esse homem o marido, o namorado, o pai, um chefe, enfim, não importa qual que é não importa muito qual que é a posição de relação que ela tem. Normalmente o machismo ele vai aparecer numa posição de poder do homem sobre a mulher. Então, pode ser o pai, que normalmente já tem uma posição de poder, o chefe, um tio, um primo, um colega que se coloca numa posição de poder perante ela, um irmão também, enfim. Não importa qual seja o local, mas normalmente o machismo ele vai aparecer com o homem se colocando numa posição acima dessa mulher. E aí vem com essas características que o dicionário traz, que é da agressividade, que é dessa coisa de ser valentão e tudo mais. Só que, como eu falei, normalmente a gente repara isso na mulher, mas a gente também muitas vezes não percebe o quanto esse machismo ele faz mal ou ele acaba agredindo outras pessoas. Por exemplo, homossexual passa muito, é muito comum passar por esse tipo de um tipo de situação com homens que sejam machistas, por essa coisa de que assim, do machista ele entender que não, você não tinha que ser gay, você tem que ser macho e tem que ser que nem eu, tem que ser agressivo, valentão e tudo mais. Então o homossexual muitas vezes também acaba sofrendo consequências desse machismo, mesmo ele não sendo uma mulher. Homens que não são machistas também acabam sofrendo perante homens machistas. Por quê? Justamente quase a mesma questão do homossexual. Pelo machista entender que todo homem tem que ser que nem ele. Tem que ser agressivo, tem que ser valentão, entre aspas, tem que dar a última palavra, tem que ser meio brigão e coisa e tal. Então o homem que não é machista também acaba tendo... não vou dizer tão direitos privados, mas muitas vezes ele acaba sendo excluído de um grupo, muitas vezes ele é mal visto, ele acaba virando chacota perante os, entre aspas, machistas, enfim. Então o dicionário traz essa questão de negar à mulher direitos, mas isso não é basicamente só com a mulher, é com outros que também não se encaixam no que o machão, no que o machista, entre aspas, identifica que é certo, o que é necessário, que é conforme o que ele entende que é correto. Ivânia, tô legal, Ivânia, obrigado. Machismo somos todos. Isso é uma ideia bem legal, Vânia. Eu vou entrar um pouquinho nisso. Eu até acho que vocês devem ter reparado que o tema da live é o machismo nosso de cada dia. Eu vou entrar um pouquinho nisso do quanto o machismo muitas vezes não é simplesmente aquele cara valentão, mas ele também, esse machismo ele também está presente um pouquinho em todos os lugares, inclusive onde não tem um valentão, não tem um cara machista, ou propriamente, sabe, aquele modelo padrão de machista. Então eu vou entrar um pouquinho nisso do quanto todos nós às vezes acabamos incentivando ou mantendo esse tipo de comportamento. Jaqueline, que bom, Jaqueline, fico feliz, espero que você esteja gostando da live. Tem muita mulher machista e criam mal os filhos. Legal, Jaqueline, acho que isso acaba batendo um pouquinho com o que a Ivânia está trazendo em cima.
Stephanie, legal. Stephanie Nebó, muito bom que você está aqui, Stephanie, legal, prazer imenso também, outra parceiraça nossa aqui da página. Faz live toda terça-feira aqui também. Terça agora eu acho que não vai conseguir fazer, mas toda terça ela está aqui presente. Muito legal que você pôde acompanhar um pouquinho aqui a live, Stephanie. Muito bom. Bom, continuando, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu falei, fiquem à vontade para poder comentar, que eu tento responder da melhor forma. E aí, deixa eu só... que bom, Stephanie, que bom. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E aí, eu acho que eu vou pegando até um pouco do que a Ivânia e do que a Jaqueline trouxe. O que acontece? Quando a gente pensa realmente em machismo, a gente pensa meio que num modelo, meio que um homem grandão, forte, meio ignorante, que falava grosso, que é meio mal educado e que a mulher tem que fazer tudo do jeito dele. A gente pensa quase num modelo meio assim, sabe? O que muitas vezes acontece, mas acaba sendo um erro a gente considerar que o machista ou o machismo está só naquele cara. É um erro muito grande. Eu até selecionei aqui, eu peguei algumas situações, como eu disse, a ideia da live é a gente pensar em situações diárias do quanto o machismo está no nosso dia a dia, a gente acaba às vezes não percebendo. Por quê? E aí pegando o que a Jaqueline trouxe. O cara machista, ele não nasce machista. O cara, enfim, a pessoa machista, ele não nasce machista. Ele não simplesmente nasceu e com DNA machista ou com tendência a ser machista. Não é assim que funciona. O machismo, ele é um comportamento ensinado socialmente. Simples assim. A gente aprende a ser machista da mesma forma que a gente aprende a ter preconceito com negro, com homossexual, com mulher, com estrangeiro, com índio, com qualquer categoria, com qualquer tipo de pessoa. É algo aprendido. A gente não nasce machista. E aonde é que está esse aprendizado? E aí eu acho que vai entrar no que a Jaqueline colocou. O aprendizado é basicamente, vamos colocar assim, infância e adolescência. Quando o cara está com 20, 25, 30 anos, ele já aprendeu a ser machista. Ele não está aprendendo naquela hora. Ele aprendeu a vida inteira dele a ser machista. E esse machismo está lá atrás. Então, a gente pensa no cara que impõe a opinião dele, que é o machista, que é o valentão e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver o outro lado. Muitas vezes esse cara nem está presente, só que as pessoas que a gente convive acabam incentivando esse tipo de comportamento. Como? Dando privilégios, por exemplo, para homens do que para mulheres. Então, você tem um filho e uma filha, os dois são pequenos, ou adolescentes, enfim. O seu filho pode fazer coisas que sua filha não pode. Quando você faz isso, você está automaticamente dando privilégios, direitos para o seu filho e não dando para sua filha. O que você está ensinando para ela? Que tem coisas que ele vai poder e que ela não vai poder. Eu estou falando isso de uma forma geral, tá? Eu não vou entrar tanto em muitos detalhes específicos. Mas quando a gente, como eu falei, faz isso, a gente mostra que você porque você é homem, você pode, e você porque você é mulher, você não pode. Isso é um comportamento machista, porque esse menino ele vai crescer e ele vai aprender lá a vida inteira dele, ou enfim, a infância e a adolescência dele, de que porque ele é homem ele tem privilégios perante a mulher, de porque ele é homem ele pode fazer coisas que a mulher não pode. E aí ele vai cobrar da irmã dele, ele vai cobrar da amiga da escola, que você não pode fazer isso. Ele vai cobrar da esposa dele, que tem coisas que ela não pode fazer. E aí a gente entra em diversos, acho que, milhões de exemplos disso. Sabe aquela coisa assim, homem pode beber e mulher não? Mas é feio mulher beber. E homem é bonito. Então assim, é questão de gosto, óbvio. Mas quando a gente entende ou fala que que ele pode porque ele é homem e ela não pode porque ela é mulher, a gente faz uma diferenciação. A gente nitidamente coloca que ele tem privilégios e ela não. E quando a gente faz isso, as pessoas aprendem, as crianças e os adolescentes, eles aprendem isso. A gente não precisa ficar falando, não, você pode porque você é homem. Você não precisa falar, você já está fazendo. E com o nosso comportamento, isso é aprendido. As crianças e adolescentes aprendem com uma facilidade absurda. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, incrivelmente. Eu não esperava que acontecesse hoje, mas aconteceu. Deixa eu só ver aqui. Jane, boa noite, conheço mulheres machistas, fale um pouco sobre esse comportamento.
Vou falar um pouquinho mais sobre isso sim, gente, pode deixar. Boa noite, Ítala. Legal, que bom que gostou do tema. Wesley, que legal. Wesley, trabalhei com ele num banco, hein, Wesley? Que legal. Obrigado pela presença. Aconteceu um comportamento, uma situação hoje muito engraçada. Como eu falei, eu trabalho em um NCI, Núcleo de Convivência de Idosos. Eu estava indo para esse meu serviço de manhã, estava num ônibus, e aí entrou um casal, entrou no ônibus, e aí eles passaram por mim, ela passou por mim, ele foi passando em seguida, e ele parou assim, deu até uma olhada para mim e falou para a companheira: nossa, parece o fulano, olhando para mim, tipo, dizendo para ela que eu pareço alguém que eles conhecem. E aí ele falou isso, veio e sentou atrás de mim com ela. Aí ela virou e falou assim: não, mas o fulano cortou o cabelo. Pra quem não sabe, eu tenho cabelo grande, tá? Ele tá preso, mas eu tenho cabelo aqui no ombro, mas meu cabelo é grande. E eu tava com o cabelo solto. E aí ele virou e falou assim: ah, mas que bom que ele cortou o cabelo, né? Porque já tava feio, e homem não tem que usar cabelo grande, isso é coisa de mulher. E ele falando alto, enfim, eu não vou entrar no mérito dele, mas eu acho que assim, essa ideia que ele tem não é uma ideia que só ele tem. Eu acho que muita gente aqui deve concordar, deve perceber ou saber disso. Quando a gente define características ou situações de que homem pode e mulher não pode, você cria essa diferença. E aí entra até no que eu falei de assim, homens que não são machistas ou que não têm esse comportamento machista também acabam entrando nessa diferenciação. Ele nitidamente quis colocar que assim, não, coisa de homem entre aspas, tem que usar cabelo curto. Ou seja, de alguma certa forma ele estava me tirando dessa categoria dele. Isso é uma situação bem boba, mas que eu acho que demonstra muito o quanto tem muita gente que faz essa separação de coisas de homem e de mulher. Eu não vou entrar em identidade de gênero, não pretendo ir para esse lado, mas a gente faz essa diferenciação e proíbe que o outro tenha determinado comportamento, determinada opinião. Isso é muito complicado. Isso acontece, como eu falei, com mulheres, com homens, com homossexual, enfim, com diversas pessoas, porque essa pessoa machista não identifica, não entende que aquela pessoa está fazendo certo, acho que está errado. Deixa eu só ver quem que falou aqui. A Jane colocou essa questão das mulheres machistas. É muito comum ter muita mulher machista. Normalmente, como eu falei, a gente relaciona o machismo com o homem. Um homem machista. Aquele que tem esse comportamento ignorante, valentão e tudo mais. Só que a gente esquece, como eu falei, o homem ele aprendeu durante a vida dele a ser machista. Ele não nasceu com isso. Ele foi literalmente ensinado. E a mulher também. E a mulher também teve esse... Deixa eu só antes que trave aqui. E a mulher também tem esse aprendizado durante a infância. Então, quando você é criança ou adolescente, e aí você vê, você menina, que o seu irmão tem privilégio que você não tem, você está aprendendo que tem coisas que ele pode e você não pode. E aí essa mulher ela vai crescer durante a adolescência, a vida adulta dela, tendo certeza de que tem coisas que ela não pode fazer. E aí o que ela faz? Ela cria o filho dela, homem, da mesma forma, porque foi o que ela aprendeu. Ou seja, a gente simplesmente reproduz comportamentos, muitas vezes sem questionar. Então a mulher, ela teve um pai machista, um irmão machista, uma mãe que era submissa e deixava aquele comportamento acontecer, e ela aprendeu que ela tem que ficar quieta, por exemplo, que ela não tem que falar com o homem, a última opinião é do homem, por exemplo. Ela aprendeu isso, ela não nasceu com esse tipo de pensamento. E aí quando ela aprende isso, ela reproduz. Quando ela tiver um filho, ela vai simplesmente ensinar de novo para ele, igual ela aprendeu, que o homem pode falar e a mulher não, que o homem pode fazer e a mulher não. Então basicamente uma reprodução de comportamento. Você aprende e ensina, sem questionar. Por isso que eu falei, a ideia da live é a gente refletir um pouquinho sobre isso, sair desse clichê de, o machismo é isso daí, ponto. Não, não é isso daí, ponto. E muitas vezes, inúmeras vezes, o machismo faz muito mal para todo mundo. É difícil a gente pensar em algum comportamento que o machismo tenha sido positivo ou que tenha sido saudável. É muito difícil.
O machismo, como eu falei, ele vai fazer muito mal para quem? Para o homem que é machista, às vezes a gente pode não conseguir perceber, mas também tem um certo sofrimento, traz uma dificuldade. Por quê? Pensa assim, esse cara ele tem que ser o valentão, o fortão, o último da palavra, o que vai brigar se for necessário, o que vai resolver tudo. Ele precisa manter uma postura de machão o tempo inteiro, porque foi o que ele aprendeu. O homem tem que ser machão o tempo inteiro, o homem não chora. Esse é um outro exemplo básico, simples, da gente ser pequeno e ter ouvir essa coisa assim, mas o homem não chora, para de chorar, menino. E a menina pode chorar e o menino não. Então assim, e aí aí a gente tem homens machistas que não sabem lidar com sentimentos, que não aceitam o sofrimento emocional, porque foi o que eles aprenderam. Foi o que lá desde a infância eles ouviram, que menino não chora, que menino não tem que ficar de ninguém, só a menina pode chorar, se cair tem que levantar sem chorar, sabe? E a gente a gente ensina isso pra ele. E aí o cara machista ele tem que bancar isso. Ele tem que bancar o seu durão, o fortão, o que resolve, o que dá conta, o que briga e tudo mais. E é difícil manter isso. É difícil para qualquer um ser forte o tempo inteiro. Manter essa pose de eu dou conta, eu falo, eu aconteço, é difícil para qualquer pessoa. Para eles também não são diferentes. Eu não me considero um machista clássico, mas eu acho que o machismo ele percorre a gente durante a vida inteira. Ele vai e volta, a gente está presente nele e é difícil a gente falar que a gente nunca teve um comportamento machista. É muito difícil. A gente pode tentar falar num geral, não sou machista. Eu não me considero machista, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza que eu nunca tive nenhum comportamento machista. Eu devo ter tido em algum momento. Eu posso ter tido às vezes e não reparo. Mas a gente precisa começar a reparar, porque senão a gente vai mantendo isso, sei lá até quando. E os tempos vão mudando, as coisas vão mudando, e é difícil a gente ficar com o pensamento lá de trás. Se a gente não andar junto com o tempo que a gente está vivendo, a gente vai literalmente ficando para trás. A gente vai ficar muito rígido, e isso só tende a fazer mal para a gente também. Deixa eu ver os comentários aqui. Ítala, conheço mulheres que não aceitam homens de cabelo comprido. Chamo isso de machismo. Concordo plenamente, Ítala. Eu acho que assim, a gente precisa tomar cuidado para entrar em gosto, que assim, eu não gosto de homem de cabelo comprido. É uma coisa, é gosto, beleza. Outra coisa é, não, eu não aceito que homem tenha cabelo comprido. É outra coisa, são coisas bem diferentes. Deixa eu ver se a live, para mim pareceu que ela estava travando, acho que não. São coisas bem diferentes. Eu ter um gosto, uma preferência por aquilo e eu não aceitar. E quando eu não aceito, aí é um comportamento machista. Porque aí eu não aceito que aquele homem tenha um comportamento que é tido de mulher. E aí eu acabo não aceitando. E aí o que a Jane colocou embaixo é perfeito também. Confunde masculinidade com machismo. Como se assim, para eu mostrar que eu sou homem, eu tenho que ser ignorante, agressivo, mandar e tudo mais, e ser o superior. Como se isso fosse definir o que é homem do que não é homem. E é uma tremenda besteira. Masculinidade não tem nada a ver com machismo. Eu sou homem independente de ser agressivo ou não, são coisas diferentes. É que aí a gente também tem essa ideia machista de que mulheres são sentimentais e homens são razão, ignorância e agressividade, sabe? E também isso também é um comportamento machista. Esse pensamento também é um pensamento machista, que na verdade só faz mal pra gente. Como eu falei, os tempos estão mudando e a gente precisa entender que tem coisas que aconteciam no passado que não vão acontecer agora, que é diferente. Tem comportamentos que a gente tem hoje que antigamente não eram aceitos, mas a gente precisa aprender a rever, precisa entender que as coisas mudam, que as pessoas mudam, enfim, porque senão a gente vira uma pedra que não consegue, uma pedra inflexível, que não consegue aceitar nada do que é diferente dela. Ítala, somos produtos do meio, a nossa criação é a nossa base, nossa educação maior. Exatamente, Ítala, é basicamente educação. Infelizmente, o machismo está muito ligado com ignorância, no sentido de falta de conhecimento, falta de educação. Tanto que quando você pega, é mais comum em lugares mais afastados, mais interiorzão, sabe?
em que tem pouco estudo, pouca informação, pouca diversidade, em que esse tipo de ideia se permaneça durante mais tempo, seja mais rígida. É lógico que tem as suas exceções, mas num geral, nesse tipo de lugar é mais comum. Quando você vai para, sei lá, cidade grande, entre aspas, ainda tem, mas é um pouco menos. As pessoas aceitam um pouquinho mais a diferença, aceitam um homem de cabelo grande, uma mulher de cabelo curto, porque eu já ouvi até há pouco tempo atrás homem falar que mulher não pode ter cabelo curto, que mulher tem que ter cabelo grande. E aí foi o que eu falei, uma coisa é gosto, você pode não gostar, mas dizer que ela não pode, aí não dá, aí é machismo. Aí é você pegar um padrão e querer que todo mundo se encaixe nesse seu padrão, o que é uma tremenda besteira, porque ninguém é igual a ninguém, a gente já está cansado de ouvir isso, e a gente precisa aprender a aceitar essas diferenças. Mas normalmente essas diferenças vão vir com conhecimento, com educação também, não sempre com educação, mas a educação ela também favorece que a gente tenha a cabeça um pouquinho mais aberta para entender algumas coisas que não são tão do nosso mundo ali, então isso é fundamental. Jane, adoro suas lives, me fazem pensar. Que bom, Jane, fico feliz. A ideia é justamente essa. Eu normalmente gosto de trazer temas para as lives, não temas muito técnicos, nada assim, que são importantes, mas eu prefiro trazer temas mais gerais, do nosso dia a dia até, que fazem a gente pensar um pouquinho mais sobre algumas coisas, como o machismo, por exemplo. Eu trouxe aqui, eu fiz uma listinha com algumas coisas que eu acho que são bacanas do dia a dia, que são situações machistas nossas diárias. E aí é legal para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A primeira foi até o que eu comentei de eu como pai, como mãe, eu dou algumas permissões para o meu filho, homem, e não dou para minha filha por causa do sexo. Então quando eu falo que o menino pode e a menina não pode, isso é um comportamento machista. Ah, mas hoje em dia o homem ele é mais forte, ele pode se defender melhor, é menos perigoso para ele, tudo bem. Mas uma coisa é assim, eu não gostaria que você fosse, sei lá, num passeio porque é perigoso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, você não pode porque você é mulher. Tem uma pequena diferença, mas que faz muita diferença. Eu entender que eu me preocupo ou você não tem direito de ir. São coisas diferentes. Outro ponto, acho que é básico também. Piadas que desvalorizam mulheres. Eu não lembro de nenhuma agora no momento, mas eu acho que a maioria das mulheres aqui devem já ter passado por isso. Piadas em geral que menosprezam as mulheres. De mulher no volante, perigo constante. Isso é uma piada machista. Pode não parecer, mas é uma piada machista. Por quê? Porque essa piada ela diz que mulher não sabe dirigir, que mulher não tem que dirigir, que mulher não é capaz de dirigir. Só que como assim? Como que eu afirmo isso? Mas é uma piada. É uma piada, mas é uma piada machista. É uma piada que menospreza as mulheres. Então é uma coisa besta, mas que faz muita diferença no dia a dia. Outro comportamento muito machista que a maioria das mulheres ou já passou ou já viu alguém que passa. Essa ideia de que o homem, muita mulher pensa assim na verdade também, que o homem ele precisa bancar a casa e ele tem que ganhar mais. Como se a mulher ganhasse mais que ele fosse um demérito, uma vergonha. Isso é um comportamento machista por quê? Porque você diz que o homem ele é responsável pela casa, financeiramente dizendo. E ele é responsável pela casa e ele é responsável pelas finanças e ela é pela casa. Então assim, não, ela não pode ganhar mais que ele porque homem tem que ganhar mais. Por que homem tem que ganhar mais? Tem que ganhar mais quem é mais responsável, mais competente, tem mais habilidade. Esse tem que ganhar mais, não é o homem que tem que ganhar mais, é quem tem mais capacidade. Se eu digo que o homem tem que ganhar mais, eu estou dando privilégios e direitos para ele que eu não estou dando para a mulher. Então também outra ideia muito machista. O outro, acho que até que eu comentei agora, que é casa e filhos, que são, quando a gente considera que a casa e os filhos são responsabilidade única da mulher, então lavar louça, limpar a casa, lavar roupa e cuidar dos filhos é coisa de mulher. Quando a gente diz isso,
a gente coloca a mulher no papel, entre aspas, de inferioridade, porque ela só cuida da casa e o homem é o que pode trabalhar. Mas por que o homem tem que trabalhar? E aí entra aquela coisa, por que o homem não pode cuidar da casa? Ah, não, porque casa é coisa da mulher, o homem não pode fazer isso. Não, outro comportamento machista. Quando a gente entra no não pode, não deve, não é coisa de homem ou de mulher, vai para o comportamento, para o pensamento machista. Que de alguma forma você está menosprezando a mulher, supervalorizando o homem, dando direitos para ele e não dando para ela. Basicamente, eu acho que é o principal ponto para a gente identificar se uma situação é ou não machista. Eu acho que eu coloquei o assédio, eu acho que o assédio tanto sexual quanto o assédio moral, que as mulheres passam, frequentemente em condução pública, no serviço, enfim. O assédio, ele também vai acontecer numa situação de poder. O homem se coloca superior a ela e se sente no direito de fazer algo, sendo dar uma encantada no horário de serviço, sendo querer tentar algum assédio sexual, enfim, porque ele acha que ele pode. E ela tem que ficar quieta. Mais uma vez, dando superioridade a ele e rebaixando ela de alguma forma. Deixa eu ver... peraí. Como eu falei, a questão de menino não chorar, então também é um comportamento machista, quando eu entendo que homem não pode ter sentimento, isso é coisa de mulher. Eu também, de alguma certa forma, estou fazendo uma diferenciação muito grande, estou colocando um homem num outro papel de que, não, você não tem sentimentos porque você é macho, você é superior a isso, como se ter sentimentos fosse algo negativo, né? Que mais? Peraí que não está para ver aqui... quando a gente traz esse comportamento, essa ideia de que assim, a mulher nasceu para ser mãe e o homem não nasceu para ser pai. Ele é pai quando é, mas quem nasceu para ser mãe é a mulher. A mulher, obviamente, que ela tem a gestação, que faz uma grande diferença, óbvio, nessa questão da maternidade, mas é muito complicado a gente colocar a mulher nesse papel, porque a gente dá uma responsabilidade para ela e tira do homem. Você coloca ela como assim, isso aí é coisa de mulher, isso aí você que se vira, homem não faz esse tipo de coisa, e é uma tremenda besteira. Até aquela frase que eu acho que talvez algumas já devem ter ouvido, do homem falar assim, eu ajudo você em casa, eu ajudo minha esposa em casa. Como assim ajuda? A casa é dos dois. Quando você diz ajuda, você está colocando que ela é a responsável e você está fazendo o favor de ajudar. É literalmente um favor que você está colocando, mas isso também é uma tremenda besteira, porque a casa é dos dois. Quando a gente coloca que a casa e os filhos são da mulher, mais uma vez a gente está colocando o homem numa posição diferente dela e limitando ela àquela posição. Você tem que ficar em casa e cuidar dos filhos, por exemplo. Você limita, tira a possibilidade dela ser qualquer outra coisa, porque ela tem que ser mãe, porque ela tem que cuidar da casa. E é mais uma ideia extremamente machista e, enfim, que infelizmente traz muito mal pra gente. André Lima, nossa, que bacana, o pessoal que eu trabalhei num banco, hein? Que bacana. Deixa eu ver aqui quando é. Prazer que você está aqui, André, muito bacana mesmo, muito bom que você está aqui. Você concorda que se o homem e a mulher andar vigilante o tempo todo ao que a nova sociedade acha certo ou errado, a liberdade de expressão corre um sério risco? Legal, André. Eu acho que vou tentar não fugir muito do tema, mas gostei da pergunta. A sociedade, a gente está em mudança o tempo inteiro. A todo instante a sociedade está em mudança. A todo instante surgem coisas novas. E quando eu falo coisas novas, eu não estou falando celular novo, eu estou falando ideias novas, conceitos novos. Então, como eu falei, antigamente esse meu cabelo aqui, ele não era aceito. Era uma coisa inadmissível. Em algum momento da nossa história, isso começou a ser aceito. Ainda hoje não é tanto, mas já é aceito. Não vou ser preso porque eu estou de cabelo grande, sabe? Só, eu acho que o principal ponto, eu não acredito, já até respondendo, André, eu não acredito que a nossa liberdade, ela corre o risco da gente perder essa liberdade de expressão, porque eu posso muito bem me colocar que eu não concordo com algo sem ser desrespeitoso, sem agredir ninguém ou algo assim.
Então, por exemplo, alguém pode não gostar de eu ter cabelo grande. Tem todo o direito do mundo de não gostar. Mas a questão é como a pessoa vai colocar isso, o que ela vai fazer com isso que ela não gosta. Se ela vem e me ataca porque ela não gosta do meu cabelo, por exemplo, aí eu acho que ela não tem direito. Então assim, ela está se expressando de uma forma exagerada e aí eu acho que ela não tem direito de fazer isso, porque ela está me agredindo, me menosprezando, algo assim. Então eu acho que ela não pode, ela não tem esse direito de fazer isso. Mas colocar a opinião dela de uma forma respeitosa, todo mundo tem e isso a gente precisa entender. Qualquer pessoa pode discordar de qualquer coisa. Eu posso discordar de alguma religião, de um monte de coisa. Eu posso discordar. A questão principal, e aí eu digo, eu não vou perder minha liberdade de expressão se eu quiser comentar que eu sou contra alguma coisa. A questão é como eu vou colocar isso. Se eu falar que eu sou contra alguma religião tal, por tal motivo, tudo bem. A questão é eu ficar agredindo, eu ficar falando mal, eu ficar atacando aquela religião. Aí eu não tenho direito. Então, se eu souber colocar a minha opinião, eu não acredito que a gente vá perder o direito de colocar ela por discordar. Eu acho que não. Da mesma forma, eu acho que aí, considerando o machismo ele não é simplesmente uma opinião, um não gostar, na verdade. Porque quando o machista fala que a mulher não pode fazer isso, não é uma questão de gosto, é uma questão de direito. Então ele está falando que ela não pode, ela não tem o direito de fazer. Então quando ele fala isso, aí realmente ele não pode. Ele não tem esse direito de impedir o direito dela, sabe? Agora ele fala, eu não gosto que você saia, tudo bem, você tem o direito de não gostar. Agora, privar o direito, não. Aí isso você não tem, tá? Não sei se era bem essa a sua questão ou se eu consegui responder, mas, enfim, espero que sim. Qualquer coisa pode comentar de novo que eu, se for o caso, volto para a pergunta. Perfeito, Jane. Limitar não é proteger. Muita pessoa machista traz essa fala de eu estou protegendo a fulana, porque eu não deixo ela sair. Mas na verdade, você não está deixando ela sair porque ela é mulher, não porque você está preocupado. São coisas diferentes, bem diferentes. Boa noite, Maria. Boa noite, Alexandra, Cíntia. Jane também. Perfeito, Jane. Discordar não é desrespeitar. Eu posso discordar. Qualquer pessoa que está aqui assistindo a live pode discordar de tudo que eu estou falando. E pode comentar, não concordo por causa disso. Beleza. A questão é como eu vou discordar. Se eu discordar atacando, querendo privar o outro, aí eu estou errado. Agora eu colocar minha opinião, não concordo, não gosto por causa disso, disso e disso, tudo bem. O grande problema, e aí foi que eu falei que o machismo muitas vezes ele vem com muita ignorância, de falta de conhecimento. Porque muitas vezes quando você vai tentar conversar com um machista clássico até, do porquê disso ou do porquê daquilo, muitas vezes ele não tem argumento. Para ele é assim, é assim porque é assim, ponto. É assim porque sempre foi assim. Ou seja, ele não tem argumento. Ele priva, mas sem dar, entre aspas, um porquê real daquela privação. É simplesmente um sim, é porque sim, sabe? E isso, aí entra o machismo. Aí não é simplesmente discordar. E é isso que a Jane colocou. Discordar não é desrespeitar, são coisas diferentes. Entenderam? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Legal. Outro ponto que eu coloquei, que é quando a gente entra em brinquedos / tarefas de homem, de menino, de mulher, de menina. Então, por exemplo, quando eu digo que lavar louça é coisa de mulher, é um comportamento machista. Quando eu digo que brincar de carrinho é algo só de menino, eu estou sendo machista. Por que eu estou sendo machista? Não é uma questão de gosto. Quando eu digo eu não gosto que meninas brinquem de carrinho, é opinião. Eu não gosto. Quando eu digo que a menina não deve ou não pode brincar de carrinho porque ela é menina, aí é machismo. Porque eu estou colocando que ela não tem direito a algo pela sexualidade dela. Então, o fato de você ser menina te proíbe de fazer algo. Basicamente isso. Então, quando a gente pensa em brinquedos, é a mesma coisa.
Quando eu faço essa diferenciação de por que sim ou por que não pelo sexo, é machismo. E isso eu acho que é bacana a gente ter claro, porque muitas vezes a gente faz isso e não percebe. A gente fala que, mas isso é coisa de menina. A gente pensa muitas vezes, isso é coisa de menino, isso, enfim. E esse pensamento vem, essa diferença vem pelo sexo, pela sexualidade da pessoa. E isso é uma tremenda besteira. A gente, acho que, até para finalizar um pouco, e daqui a pouco já da nossa 1 hora aqui de live, a gente pode considerar o machismo, consequências negativas do machismo de diversas formas. Então, por exemplo, meninos, homens, que não sabem lidar com sentimentos porque foram proibidos. Porque durante a infância e adolescência aprenderam que não podem falar sobre sentimentos, lidar com sentimentos. Isso é muito negativo. É muito negativo porque muitas vezes também a gente coloca as mulheres em posições inferiores, com autoestima lá embaixo, com segurança zero, para ser alguém num cargo maior numa empresa, por exemplo. Porque ela aprendeu que ela tem que se satisfazer com um pouco ali porque ela é mulher. Muitas vezes, mulheres em casamentos, a gente coloca que a mulher ela tem que sujeitar ao que o homem quer porque ele é o marido dela e ponto. Então, porque ele é o homem, você tem que aceitar e ponto. E muitas vezes ela acaba cedendo, em diversos pontos, em diversas situações, e sofrendo, e sendo rebaixada, e sendo agredida verbalmente, fisicamente até, e ela tem que aceitar aquilo porque ela é mulher e o marido dela tem o direito de fazer aquilo. Isso é um sofrimento absurdo que as mulheres acabam passando por causa do machismo. Homossexuais que são agredidos fisicamente e verbalmente porque não são aquele machão que tem que ser. Porque nasceu homem e decidiu ter uma outra opção sexual, entre aspas, decidiu, claro, e é de uma outra opção sexual e não deveria e tudo mais, enfim, acaba sendo agredido, virando chacota e blá blá. Também é um outro sofrimento absurdo. Deixa eu só ver aqui. Jane colocou brinquedos, cores. Exatamente, essa coisa de menino não pode usar camiseta rosa, porque isso é coisa de mulher. Menina não pode usar azul, sabe? É uma coisa muito pequena, mas que é um aprendizado que a gente está dando para as crianças. É um aprendizado enorme. Porque aí ele cresce e acha que aquilo é errado. Aí ele cresce e está usando uma camiseta rosa e ele acha que ele é gay por causa disso. Porque o pai dele, ou porque falaram que não, gay que usa camiseta rosa. Masculinidade não tem nada a ver com a cor da sua camiseta. E isso é um sofrimento que muitas pessoas têm por causa do machismo também. Ítala, fale sobre a liberdade das mulheres atuais independentes, os homens que têm receio de ter uma relação devido a ela ganhar mais. Isso hoje em dia é bastante comum, né, Ítala? As mulheres, ainda bem, têm conseguido muito espaço na sociedade há algum tempo já, tanto no sentido de ter cargos melhores, ganhar mais, ter mais liberdade para fazer coisas que não faziam, ser a motorista da casa, sabe? Ser a mulher que banca o passeio para o homem, enfim. Isso é muito legal. Eu não prego, muita gente às vezes pensa assim, mas quem fala isso quer que a mulher esteja acima do homem. Eu não quero que a mulher esteja acima do homem, ela não tem que estar acima do homem. Ela tem que estar na mesma posição que ele. A mulher tem que estar na mesma posição, ela tem que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E as conquistas que as mulheres têm tido, elas estão subindo para chegar no mesmo nível do homem socialmente. E ainda assim está muito longe. Infelizmente, mulheres com o mesmo cargo de homens ainda recebem menos porque são mulheres. E isso é um comportamento extremamente machista. Porque você é mulher, você merece ganhar menos. Por quê? Não faz o menor sentido. E aí, a gente, como eu falei, ainda vive numa sociedade muito machista, muito machista. Então tem muitos homens, eu não vou dizer a maioria, mas eu arriscaria dizer a maioria. Eu arrisco dizer que a maioria, não vou dizer quantidade porque não tenho informação, mas eu arrisco dizer que a maioria dos homens ainda tem um pensamento machista. E aí é um outro ponto do machismo ser algo negativo. O cara que tem um pensamento machista, ele tem vergonha da mulher ganhar mais que ele. Ele se sente mal. Ele muitas vezes não vai querer ter uma relação com uma mulher super bacana
porque ela ganha mais que ele e aparentemente ela banca mais. Ela, entre aspas, é o homem da relação, sabe essa coisa? De que, mas quem que é o homem da relação? É você ou ela? Não tem, você é um homem, ponto, ela é mulher, ponto. Quando a gente coloca esse homem da relação, a gente está colocando quem é o superior. Tipo assim, quem que é o superior aí? É você ou é ela? E esse é um outro comportamento extremamente machista também. Então assim, estar em cima é uma definição de ser homem. Então se a mulher está lá em cima, ela está sendo o homem da relação. Olha que ridículo, olha que desnecessário, que ignorante esse tipo de pensamento. Então sim, muitos homens têm medo, não vou nem dizer medo, mas se sentem mal, se sentem desconfortáveis e têm vergonha de estarem com mulheres que vão bancar a casa, que vão pagar o passeio, que vão pagar o cinema e tudo mais. Porque muitas vezes também essa mulher que paga é uma mulher segura, é uma mulher que assim, que não vai ficar aceitando tudo que ele vai colocar. Então às vezes o cara não quer assumir ou não quer manter uma relação com aquela mulher, não é só porque ela paga ou porque ela ganha mais, mas é porque ela paga, ela ganha mais e ela é segura com ela mesma. Se esse cara não quiser ela vai pra frente de boa, ela vai seguir a vida dela e lá na frente vai aparecer alguém que valorize, que quer ela daquele jeito. Então assumir mulheres que, entre aspas, bancam e são seguras é difícil para muito homem. Muito, muito difícil para a grande maioria dos homens. Porque a sociedade pede que ele seja esse cara. A sociedade cobra que ele seja o que vai bancar e o que vai ser seguro. Porque o machão, ele é seguro. O machão, ele coloca essa posição de que assim, eu estou seguro na minha, se ela não quiser ficar comigo, eu fico com outra. Essa é a posição que o machão tem na sociedade. Só que quando a mulher vem com essa posição de eu estou segura comigo, o cara fica meio, putz, mas como que eu vou ficar com ela? Como que eu vou manter um relacionamento com essa mulher se ela é mais segura que eu? E aí eu sou inseguro, mas assim, eu não aprendi a lidar com insegurança, porque eu sou homem, homem não tem insegurança. Tá vendo? E aí vira uma bola de neve gigantesca que só faz mal para todos os lados, infelizmente. Então a gente precisa estar muito atento com o machismo, a gente precisa muito criar nossas crianças e adolescentes com o mínimo desse pensamento possível. Falar que não vai ter nada é muito difícil, mas tentar diminuir e principalmente a terem opiniões que respeitam os outros. Você não concorda com mulher de cabelo curto, homem de cabelo grande, que a mulher faça aquilo ou que o homem faça aquilo? Discorde, mas respeite. Não queira impor que não, pode ou não pode. Você não tem que impor nada, você tem que gostar ou não e ponto. Você tem a sua opinião, mas não tem o direito de querer impor nada para ninguém, nem para ele e nem para ela. Acho que isso é o principal. Ítala, concordo plenamente, gosto demais das suas lives. Que bom, Ítala, fico feliz com isso. Muito obrigado. Sou sua colega, você é psico, que legal, muito bacana. Alessandra, boa noite, Rio de Janeiro. Legal, Alessandra, do Rio, muito bom. Bom, pessoal, nós já estamos a 53 minutos falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, sugestão, crítica, elogio, enfim, fiquem à vontade para colocar, que eu acho que já está dando nosso tempo de live hoje. Mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço imensamente todo mundo que ficou, que comentou, que compartilhou aqui um pouquinho do nosso bate-papo. E como eu falei, a ideia basicamente é a gente refletir. A gente parar um pouquinho e pensar no que a gente está fazendo, no que está acontecendo em volta da gente. Porque a gente não faz isso. A gente vive, vai empurrando com a barriga, dia atrás do outro, e não para prestar atenção no machismo nosso de cada dia, como é o título aqui dessa live. Boa noite, Adriana. Então, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui hoje. Como falei, agradeço mais uma vez a todos que participaram. Se alguém precisar tirar, enfim, dúvidas, comentários, elogios, sugestões, pode mandar mensagem aqui na Mais Psicólogos mesmo. Eu também tenho uma página profissional, que é Psicólogo Rodolfo Sampaio, simples. Se alguém quiser também mandar alguma coisa lá, conversar um pouquinho, estou à disposição. Como eu disse, vou fazer live aqui toda sexta-feira,
Toda sexta às 8 horas estarei aqui ao vivo para a gente conversar um pouquinho. Se alguém tiver sugestão de tema, é só mandar, que eu estou querendo temas para ver que temas que vocês querem que a gente traga aqui, ou eu, até algum outro profissional pode trazer também. Mas toda sexta eu estou aqui a partir dessa semana para a gente bater um papo, certo? Boa noite, Ítala, que bom que você gostou, espero que os outros tenham gostado também. Essa live fica disponível aqui no Facebook e eu vou colocar ela também no YouTube da Mais Psicólogos, se alguém quiser assistir por lá depois, também estará disponível, ok? Pessoal, muito obrigado, agradeço imensamente a todos mais uma vez, ótima sexta, excelente final de semana para todo mundo e a gente se vê na semana que vem, beleza? Tchau, tchau, pessoal, até mais.